Olá, neste dia 16 de julho comemoramos a bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 12, do versículo 46 ao 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Jerônimo escreveu: Como, diz ele, aqueles que não eram seus irmãos são chamados no Evangelho de irmãos do Senhor? Mas é preciso ter em mente que o nome irmãos é entendido em 4 sentidos nas Sagradas Escrituras: há irmãos de natureza, de nação, de parentesco e de afeto. Por natureza, como Esaú e Jacó, em Gênesis 25, por nacionalidade, assim todos os judeus se chamam irmãos, como em Deuteronômio 17, versículo 15, você não pode fazer de um estrangeiro que não seja seu irmão rei sobre você. Além disso, aqueles que são da mesma família são chamados de irmãos, como em Gênesis. E Abraão disse a Ló: Não haja disputa entre mim e você, porque somos irmãos, em Gênesis 13, versículo 8. Irmãos amorosos são, quer de uma forma geral, quer de uma forma individual. Assim, todos os cristãos são chamados irmãos de uma forma mais especial, como diz o Salvador: Vai e diga aos meus irmãos, e de uma forma geral, porque todos os homens reconhecem um Pai e estão unidos entre si por um parentesco comum, e é isso que lemos em Isaías. Dizei aos que vos odeiam: Vós sois nossos irmãos, em Isaías capítulo 66, versículo 9. Pergunto agora, de que modo aqueles que o Evangelho chama de irmãos do Senhor? Por natureza? Mas a Escritura não diz isso nem os chama de filhos de Maria ou de José. Por causa da nacionalidade? Mas isto é um absurdo, porque seria chamar alguns judeus de irmãos, e não outros. Assim, todos os judeus presentes tinham direito à mesma denominação. É de acordo com o sentimento humano ou sobrenatural? Mas neste sentido, quem melhor do que os apóstolos, aos quais o Senhor deu instruções íntimas, mereceu ser chamado de irmão? Ou se todos, porque são homens, são irmãos, seria uma tolice anunciar como coisa própria a quem o esperava lá fora, dizendo: Olha, os teus irmãos estão à tua procura. Acontece, então, que a palavra irmão deve ser tomada não no sentido de natureza, nem no de nacionalidade, nem no de afeto, mas no de parentesco. São João Crisóstomo escreveu: Veja aí o orgulho de seus familiares, pois tiveram que entrar e se misturar com a multidão para ouvi-lo, ou se não quisessem, esperar até o final do discurso e então se aproximar dele. Mas chamam-no para fora e fazem-no na presença de todos para mostrar a sua vaidade e fazer com que todos vejam que comandam Cristo com autoridade, algo que o evangelista manifesta e insinua sob um certo véu, quando diz, enquanto ainda era falando: É como se ele estivesse dizendo: Eles não poderiam ter feito isso em outra hora? E sobre o que eles queriam conversar? Se fossem a favor dos dogmas da verdade, deveriam ter se contentado com uma maneira comum para assim conquistar as almas dos seus ouvintes, e se tratava de coisas que lhes pertenciam, não era apropriado chamá-lo tão prontamente, e é por isso que parece que o fizeram por vanglória. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando nossos vídeos. Até amanhã!